E aí galera, vamos para mais um vídeo nesse canal, então arrocha. E aí galera, vamos para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Hoje galerinha, trago para vocês os melhores jogos de Nintendo 64. Vou falar só um pouco do Nintendo 64 e depois vamos para os jogos. O Nintendo 64 surpreendeu a todos ao anunciar seu console, o Nintendo 64. Rapidamente o videogame se tornou uma verdadeira revolução na época e competiu diretamente com os videogames da geração 32 bits, Sony PlayStation e Sega Saturn. Mesmo não tendo sido um sucesso absoluto, o Nintendo 64 teve uma grande parcela de fãs e recebeu diversos jogos de peso, os quais se tornaram verdadeiros clássicos com o passar do tempo. Vamos para os jogos. Lançado em 3 de dezembro de 1998, Star Wars Rogue Squadron. Jogo desenvolvido pela Factor 5 e publicado pela Nintendo, um jogo de ação e tiro com um modo de jogo single player. No entanto, foi a série Star Wars Rogue Squadron que mostrou o potencial da franquia em jogos de batalhas espaciais. Este foi também um dos primeiros jogos a utilizar o Expansion Pack do console, que permitia gráficos com o dobro da resolução tradicional. Com uma dificuldade bem balanceada, o título conquistou até os jogadores mais exigentes, tornando-se a base para outro sucesso da geração seguinte, Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Vamos para o próximo. Lançado em 5 de março de 2001, Conker's Bad Fur Day é um jogo desenvolvido pela Rareware e publicado pela Nintendo, um jogo de ação e aventura com um modo de jogo single player e multiplayer. Conker's Bad Fur Day reflete bem a liberdade que a empresa estava tendo, sendo um dos jogos mais desbocados até hoje. O protagonista do game é um esquilo, que deveria estrelar um jogo colorido e meigo, mas acabou se tornando um fanfarrão que satirizou vários filmes da época e desafiou os bons costumes com seu monstro de fezes cantando ópera. Lançado em 21 de janeiro de 1999, Super Smash Bros. É um jogo desenvolvido pela AO Laboratory e publicado pela Nintendo, um jogo de ação e com um modo de jogo single player e multiplayer. Super Smash Bros. Uniu ícones como Mario, Link, Samus, Pikachu, Donkey Kong, Fox, Captain Falcon, Kirby, entre outros, para se enfrentarem de uma maneira que nunca havia sido apresentada. Com uma premissa diferente, onde o objetivo era arremessar seu adversário para fora do cenário, Super Smash Bros. Se estabeleceu como um dos mais originais jogos de luta dos últimos tempos. Lançado em 27 de abril de 1997, Star Fox 64. É um jogo desenvolvido e publicado pela Nintendo, um jogo de ação e tiro com um modo de jogo single player e multiplayer. Ainda no Super Nintendo, Star Fox foi responsável por mostrar uma forma rudimentar de gráficos 3D nos consoles. A limitação técnica não atrapalhou a empreitada da Raposa Espacial em se tornar um título consagrado. Porém, foi no Nintendo 64 que Star Fox se estabeleceu como uma franquia de peso. Lançado em 1998, Banjo-Kazooie. É um jogo desenvolvido pela Rare e 4J Studios e publicado pela Nintendo, um jogo de plataforma com um modo de jogo single player. Apesar de não contar com a tradição do encanador da Nintendo, os personagens Banjo e Kazooie tentaram compensar tudo isso com carisma, humor e um jogo que bebia da fonte de Super Mario 64, mas o expandia em todos os sentidos. Apesar de muitos considerarem sua sequência superior, o original permanece mais acessível e divertido. Lançado em 14 de dezembro de 1996, Mario Kart 64. É um jogo desenvolvido e publicado pela Nintendo, um jogo de corrida com um modo de jogo single player e multiplayer. Vale lembrar que naquela época, Mario Kart ainda não era uma série, pois só existia um jogo, no Super Nintendo. Isso não impediu de Mario Kart 64 rapidamente se tornar o embaixador do multiplayer no Nintendo 64, sendo extremamente divertido até os dias de hoje. Um foda que a gente fazia de tudo pra trollar seu amigo que tava jogando kkk. Lançado em 27 de abril de 2000, The Legend of Zelda Majora's Mask. É um jogo desenvolvido e publicado pela Nintendo, um jogo de ação e aventura com um modo de jogo apenas um jogador, The Legend of Zelda Majora's Mask. Como diziam as propagandas japonesas, trazia um medo para o mundo de The Legend of Zelda.
com uma atmosfera sombria e uma lua de rosto assustador que cairia sobre o mundo em 3 dias. Esta foi uma das aventuras mais tensas de Link, assim como um dos títulos mais marcantes do Nintendo 64. Lançado em 23 de junho de 1996, Super Mario 64 é um jogo desenvolvido e publicado pela Nintendo, um jogo de plataforma com um modo de jogo single player. Super Mario 64 trocava o esquema de fases 2D a serem terminadas por mundos em 3D a serem explorados. Apesar de muito diferente de suas origens, colocando Mario para resolver enigmas e conseguir estrelas, o jogo se consagrou como um dos maiores clássicos do console e estabeleceu uma base para muitos outros títulos semelhantes. Lançado em 25 de agosto de 1997, GoldenEye 007 é um jogo desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo, um jogo de tiro em primeira pessoa com um modo de jogo single player e multiplayer. GoldenEye 007 trazia uma campanha desafiadora e que mudava bastante a sua forma de ver o jogo de acordo com a dificuldade escolhida. Porém, seu verdadeiro brilho sempre esteve no formidável modo multiplayer que, mesmo funcionando apenas no mesmo console e em tela dividida, gerava horas de diversão. Lançado em 21 de novembro de 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time é um jogo desenvolvido e publicado pela Nintendo, um jogo de ação e aventura com um modo de jogo apenas um jogador. Após um longo ciclo de desenvolvimento, a aventura de Link no Nintendo 64 se tornou uma tradução da palavra épico para os videogames. Nunca antes jogadores haviam explorado um mundo tão vasto e rico em 3 dimensões, e com uma trama tão envolvente. Sem surpresas, The Legend of Zelda: Ocarina of Time é até hoje o melhor jogo do Nintendo 64, tornando-se, ironicamente, atemporal. A maior prova disso são as vendas do remake lançado para Nintendo 3DS, que encabeçam a lista dos mais vendidos desde que o portátil foi lançado. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa esse like para ajudar o canal e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se quiser dar olhada nos últimos vídeos, é só clicar aqui nessa telinha. Abraços do tio e até o próximo vídeo.